Paz do Senhor, irmão Veridiano, seja muito bem-vindo, Deus abençoe sua vida, bênção do Senhor. Muito frio aí pro Xereder aí. É. Grande é o Senhor, adoramos. Tem culto hoje, hein, Veridiano? Tem culto, bora para o culto, para a igreja, buscar bênção. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrando, daqui a pouco vai estar com a gente aqui Pastor Hélio Júnior. O pessoal ainda tá, né? Ainda saindo pro almoço. Irmã Jéssica, seja bem-vinda, irmã Jéssica. Enquanto vocês estão aí, vai nesse aviãozinho ali embaixo, clica ali, envia para as demais pessoas, vai ajudando a divulgar. Daqui a pouquinho estará conosco aqui Pastor Hélio Júnior, lá da cidade de Senador Canedo, região metropolitana de Goiânia. Olha que bênção, vai estar aqui trazendo uma palavra para nós. Jéssica, chama a Érica para assistir também, uma Carmen. Dá uma chamada no povo aí. Louvado seja Deus. E hoje é aniversário da Sofia. Tô sabendo que hoje é aniversário de Sofia. Sofia tá por aí? Ou já foi pra escola? Paz do Senhor, irmã Fátima, seja muito bem-vindo. Pessoal, enquanto vocês vão entrando, já vão naquele aviãozinho ali, ó. E vão já ajudando, vão compartilhando, divulgando, né? Daqui a pouquinho já entra o Pastor Hélio Júnior aqui para estar presente com a gente. E eu cheguei na corrida aqui, hoje tive bastante coisas a fazer, mas estamos aí. Irmã Carmen, seja bem-vinda, irmã Carmen. Deus abençoe. Sofia, parabéns, Sofia. Jesus te abençoe grandemente. Hoje é um dia especial, um dia abençoado, onde se inicia mais um ciclo na sua vida. Mais um ano de vida, mais um ano de bênção, mais um ano de sabedoria, mais obediência para o papai e para a mamãe. É importante seguir os caminhos de Cristo para não se desviar lá na sua velhice, não é mesmo? Jesus te abençoe, Sofia, parabéns, felicidades. Vai no culto à noite para a gente orar por você, tá bom? Deus te abençoe, Sofia, grandemente. Louvado seja Deus. O Senhor é grande. O Senhor é fiel. Amém, irmão Veridiano. Tá colocando glória a Deus pela sua vida e a vida do pastor Flávio. Amém. Louvado seja Deus, né? Deus abençoe sua vida grandemente também. Permanecer firme com Jesus. Buscar o Senhor. Tem culto hoje, hein? Eu já tava trocando ontem o culto, mas o culto é hoje. Irmão Moacir, Deus abençoe. Pastor Hélio Júnior, que já está aqui com a gente, acabou de entrar. Paz do Senhor, pastor, já vou te chamar aqui. Deus abençoe grandemente sua vida. E a todos vocês que vão entrando, já vai clicando ali naquele aviãozinho na lateral. Envia para os seus amigos, seus parentes, colega de trabalho. Vamos juntos divulgar a obra de Deus, né? Vamos juntos desfrutar deste amor, desfrutar desse momento, né? Esse momento com Deus, o momento que a gente para almoçar, o momento que a gente para estar
alimentando o nosso corpo, vamos alimentar também a nossa alma, né? Mas sem mais demoras, deixa eu já chamar o pastor Hélio aqui. Já vou convidar ele aqui, que é para ele já estar aqui. Cleide Marques, Deus abençoe sua vida. Paz do Senhor, pastor Hélio. Paz do Senhor, missionária Flávia. Paz do Senhor a Tudo, todos. tudo bem por aí? Glória a Deus. Tá frio aí, pastor? Aqui é quente. Ah, aqui tá assim, pastor. Já estamos de manga já. Não, Mas tá bênção, né? Bênção dos céus, graças a Deus, né? Mais um dia que o Senhor preparou. Eu sou grata a Jesus pela sua vida, pela sua disponibilidade de estar hoje aqui com a gente, né? É um carinho imenso. Outro dia eu estava sentada aqui ouvindo o seu testemunho e me impactou bastante porque nós temos pessoas na igreja ainda que estão em processo de libertação e a gente sabe que esses testemunhos eles edificam muito as vidas, né? E a gente sabe que não é fácil, mas tem que querer, né, pastor? Tem que se esforçar para ter essa virada na vida, né? com certeza, com certeza. A gente colocando em prática o nosso querer, aí a vontade de Deus, né? Porque Deus, Ele é eis que estou à porta e bato, né? Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei contigo. É É, se verdade. a gente abrir o nosso coração, porque Deus, Ele não é invasor, né? Ele entra naquele que abre o coração para Ele e tudo. Então, aí é o primeiro passo que sempre eu falo para as pessoas, é a gente abrir o nosso coração para mudança. É verdade. É verdade. Então, para você que está entrando aqui na nossa live agora, a gente está aqui com o pastor Hélio Júnior, né? Ele que mora ali na cidade de Senador Canedo, na região metropolitana ali da capital Goiânia, é isso, né, pastor? O Isso. pastor tem um testemunho lindo. Nós vamos fazer aqui uma oração e eu já vou passar para o pastor, daí o pastor se apresenta e tem a liberdade ali até meio-dia e 40 para falar bastante. Vou deixar esses minutos a mais aqui para o senhor, né? Para que o senhor venha falar, trazer do coração de Deus aquilo que Deus colocar na sua vida, quer testemunhar, quer orar, quer ministrar a palavra, fique à vontade, né? Até 10 para meio-dia a gente consegue ali bem tranquilo, pastor, tá? Fique à vontade. Que a maioria do pessoal está em horário de almoço de trabalho, né? Mas Vamos nós sim. vamos orar então, iniciar, e logo daí o pastor já pode é, tomar a frente aí dessa live em nome de Jesus. Senhor Deus, Espírito Santo, obrigado, Pai, pela tua presença, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento com Deus, ó Pai, aqui nessa live, juntamente com todas as pessoas, Pai, que estão entrando aqui, todos os participantes, os ouvintes, a vida do pastor Hélio, Pai, que não mediu esforços, ó Pai, mas se disponibilizou estar aqui, trazendo uma palavra para nós, trazendo, ó Deus, um cadinho ali do testemunho dele, ó Pai, daquilo que o Senhor fez na vida dele, ó Pai. Obrigado, Espírito Santo, por esse momento. Que tudo seja direcionado, Senhor, pela unção do Teu Espírito, ó Pai. Fala nos nossos corações, ó Pai, e nós cremos, Pai, que essa live, Senhor, assim como tem alcançado vidas, Pai, não só aqui na nossa região, mas em outros lugares, nos hospitais, ó Pai, até mesmo nas cadeias. Eu creio, Pai, que hoje, Pai, diante da Sua presença, como todos os dias, Pai, o Senhor vai, Senhor, derramar sobre nós o Teu milagre, a Tua maravilha, e vidas serão edificadas para a Tua honra e a Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória. Amém. Pastor, fique à vontade. Missionária, mais uma vez, né? Quero agradecer pela essa oportunidade para a gente falar do Senhor, falar das maravilhas que o Senhor fez e tem feito nas nossas vidas, né? É, como a senhora mesmo disse, sou aqui de Senador Canedo, região metropolitana da capital Goiânia, né? Temos aqui a nossa Igreja de Cristo, Ministério Meu Dever é Te Amar, né? Que a gente é para honra e glória do Senhor. É, e é uma honra a senhora estar abrindo esse espaço para a gente aqui em Santa Catarina, Amém. É Santa Catarina, que é Jaraguá do Sul. Jaraguá do Santa Catarina. É, Jaraguá Sul. do Sul, Santa Catarina. Tem Glória a que vir Deus. conhecer, pastor, que é uma cidade maravilhosa. Tem uma tia que mora aí em Santa Catarina. Ela É mora, mesmo? mora em Chapecó. Ah, minha conterrânea, então. Eu sou chapecoense também. Glória a Deus. Pois é, missionário. E a gente teve um processo doloroso, né, que a gente passa,
mas é muito gratificante eu ver hoje e eu quero aqui nessa tarde estar compartilhando com os irmãos, né, o que Deus tem feito na minha vida, o que Deus, né, fez na minha vida, tem feito. Né, eu creio que tem muitas pessoas aí do outro lado que vão ver, né, que Deus pode todas as coisas. Porque o mais difícil é quando a gente se encontra naquela situação e a gente acha que não tem solução, que não tem jeito, né? Mas eu creio que e Deus, através aqui da nossa vida, aqui, vai falar para essas pessoas que tem jeito sim, que tem como, né, a gente ser transformado, a gente ser mudada na história, né? Sim, Então, é uma honra estar aqui com a senhora, missionária. nem imagina, a honra é nossa em recebê-lo. Imagina, uma honra. Eu te passei ontem até a questão do meu livro, né? Sim. É Eu que vi, o senhor me mandou ali, eu estava dando uma olhada, estava lendo, é tremendo aí seu livro. Tremendo. chama Recomeço, aquilo que parecia impossível, né? E aí Deus me abençoou, né? Através até do pastor Fábio. Ele é um pastor do Rio de Janeiro. E ele que me ajudou, ele escutou meu testemunho e falou, pastor, por que não fazemos uma biografia sua? Aí eu Olha que falei, benção. pastor, não sei fazer nem redação, vou fazer livro. Ele falou, não, eu vou te ajudar. E aí ele me ajudou, tudo, e graças a Deus deu tudo certo, aonde eu tenho levado, né? Sempre a gente tem levado o nosso livro, para a pessoa conhecer um pouco. Aqui é igual sempre eu brinco e falo. Aqui não vai falar de quantas pedras eu fumei, de quantas carreiras de pau eu cheirei. Aqui vai falar do que Deus é capaz de fazer. Glória a Deus, que benção. O que Benção Deus mesmo. pode fazer. Então, eu louvo a Deus. Que benção. E vai alcançar muitas vidas, pastor, porque o livro, ele edifica muito, né? Eu amo livros. Aqui, se olhar minha estante aqui, tem muitos livros aqui. Eu amo a leitura. E como ela edifica, né? Eu sempre falo, as pessoas, às vezes, elas querem saber o teu passado, o que você fez. Muitos não estão interessados em saber o que Jesus fez. O nosso mais importante é você saber o que Jesus fez na sua vida a partir do momento que o Senhor deu um passo para ele, veio com o coração aberto, né? E é tremendo o que Deus faz quando a gente dá liberdade, né? Verdade, missionário. Tá aqui, ó, a pastora Cássia também entrou aqui agora, a missionária Diana, também muito Olha, lá no culto na roça. é mesmo, sejam bem-vindas em nome de Jesus, que bênção, fico feliz esse povo todo aí, ó. Só a gente aí do fogo. Olha, a pastora Que Cássia bem. é uma pastora aqui de outro ministério, mas Não, praticamente a gente vive mesmo o céu, porque ela também não tem esse problema de divisão de igreja, de placa, sabe? Ela, isso é tam- bênção, ela sempre está junto com a gente, nos ajudando. certo. E Não, a isso é bênção. Bênção demais, pastor, porque a nossa intenção, o céu não vai ter placa de igreja, né? missionária, Lá não vai ter Assembleia Deus e Amor, Casa de Deus, lá é um povo só. Na verdade, o nosso foco é Jesus, né? e Hum, o que eu vejo hoje, missionário, está dificultando é isso. Eu sempre falo assim, às vezes é mais fácil juntar membros do que você juntar pastores, é verdade, é verdade. né? Uhum. Ah, Porque tem muitos pastores que têm a cabeça fechada, né? Essa é a minha igreja, meu membro não pode visitar outra igreja. Porque se for para outra igreja, vai querer trazer o costume de lá ou vai querer ir para lá. Eu acho que nós somos um povo só, não tem esse negócio, né, de... Aqui em Santa Catarina o povo é um pouco mais desconfiado, né, medo de perder a ovelha, né, e nós, assim, nós estamos começando a nossa igreja, ali é a filial, né, da igreja sede, e assim, nós somos totalmente diferente mesmo da sede, assim, né, até a nossa forma de ministração. Mas nós não temos esse problema se vir na minha igreja ou se alguém da minha igreja for em outro, porque nós somos um povo só, né? Nós somos um povo só. verdade. Isso é que a gente tem que entender, né? E orar e pedir para essas lideranças começar a entender isso. Porque eu É. não coloco essas vidas, porque se os pastores, a liderança não se unir, né? A coisa não flui. A gente Não.
A gente Hum. não vai as vidas, né? É. Mas graças a Deus que Deus tem colocado pessoas assim como a senhora, como Amém. as pessoas que têm entendido o evangelho de outra forma. E nós temos que seguir assim, né, pastor? Não dá, né? Não tem. Na verdade, é o que eu sempre falo: as ovelhas não são nossas, as ovelhas são de Cristo. O Verdade, importante é elas não estarem fora do caminho, né? Se está vivendo a verdade, o verdadeiro evangelho, vivendo o caminho, a verdade e a vida que é Jesus, está ali, seguindo certinho, amém. Né? Você não pode prender as pessoas, você não pode fazer da igreja uma prisão, né? verdade. Já Hum. basta o povo que é preso, escravizado pelo mundo. E aí, Aí como tem, você vai, aí você vai para a igreja, você não pode visitar outro, ou você não pode adorar, juntar os ministérios porque o medo de perder. Não, né, pastor? A gente tem que ter uma visão que a ovelha ela é de Cristo. Nós, na verdade, somos só instrumentos usados por ele, né? Que Deus faça de nós ali os distribuidores do evangelho. Eu sempre falo, a gente está ali para encaminhar, né, as pessoas no caminho, na realidade da vida. Claro, verdade. não convivendo com o pecado, nem passando a mão na cabeça, porque é errado, a gente tem que viver a Bíblia, né? Mas nada de aprisionar a ovelha dentro da igreja, porque isso não tem como, né? Até porque eu penso e eu vejo que a obra de Deus ela não é dentro da igreja, né? A obra de Deus ela é fora. Né? Sim, sim, Né? As pessoas às vezes focam muito assim. Eu sempre falo que a igreja é o momento da gente, é como uma escola. Ali a gente está. sim. E fora da igreja, é ali que a gente vai fazer a obra de Deus. Ali a gente vai. Exatamente. Exatamente, pastor, porque ali dentro você está aprendendo, né? Você está aprendendo, você está se moldando, tá, né? E sendo lá fora a testemunha de Cristo, levando aquilo que você aprendeu, levando aquilo que você, né, passou aquele tempo, fez valer a pena aquele tempo que você esteve ali. Realmente, é levar o evangelho mesmo daquilo que você aprendeu e eu digo sem preconceito, sem proibições, né? Apenas a verdade daquilo que o Senhor traz para nós dentro do Evangelho, né? É verdade, Dentro do verdade. Evangelho, né? É isso, Verdade. bem por aí. E, pastor, é, o senhor tem a igreja aí atualmente, né? Eu vi na sua biografia que o senhor faz parte aí de uma igreja o senhor forma pastores, é isso? Não, não. A gente tem uma igreja aqui, a Igreja de Cristo, meu dever é amar, né? Que a gente dirige ela aqui em Senador Canedo, né? Uhum. Fez 5 anos agora, né? Em Ah, março fez 5 anos a congregação. E a gente tem aqui levantado, né, discípulos para fazer a obra. uma bênção, sim. Né? Uhum. A gente tem parcerias também com clínica de reabilitação. A gente faz um trabalho semanal com clínica de reabilitação, presídio. O presídio está parado agora só por causa da renovação da carteirinha, sabe? Mas Sim, a gente agora, mês que vem, já vai voltar. E bênção. hospitais, né? E nas ruas que a gente tem um trabalho evangelístico. Ai, que bênção. Bom E aí, por mesmo. exemplo, quando a gente faz esse trabalho nas clínicas de reabilitação, a gente já faz em 3 clínicas de reabilitação. Aí eu tenho levantado os discípulos, os obreiros, né, que eu comecei esse trabalho lá atrás, quando eu era diácono ainda, eu comecei esse trabalho, eu e a minha esposa, né, a pastora Adriana, né, que Sim. está também um abraço para vocês. Obrigada, manda outro abraço para ela e Deus abençoe, missionária Adriana. Aí ela faz um trabalho na clínica feminina, juntamente com a missionária Diana, que está aqui nos acompanhando, né? Mas Bênção. a missionária Samara, a missionária Rejane, e a gente tem feito esse trabalho. E aí o que que acontece, missionário? Quando essas jovens saem da clínica, Uhum. aqueles que moram aqui na região, né, que moram aqui por perto, eles já vêm para a nossa igreja, né? Já vêm para a nossa igreja, a gente Bênção. fala com eles. Para eles, assim, porque eu sempre falo, a clínica é só para a gente sair um pouco do mundão. Para a gente ter uma. Porque o bicho pega mesmo é quando você sai aqui para fora, missionário.
Exatamente. E o Exatamente. julgamento você sai para fora da clínica. Aí que você vai bater de cara com o dia a dia, com as drogas, com, como diz, os pratos, né? E Sim, aí, essas pessoas, hoje nós temos hoje o meu vice, o pastor, o presbítero João, ele mesmo é um que veio lá dessa clínica, e saiu da clínica e veio para a nossa igreja, né? E hoje ele também tem, ele é responsável por um horário também numa clínica lá masculina. E aí ele tem continuidade nesse trabalho. As pessoas saem da clínica, vão lá para a igreja para a gente dar continuidade, né? sim, tem que ser um trabalho contínuo, né, pastor? Constante, né? Isso que eu sempre Não é, falo. não é do dia para a noite, né? Tem gente que acha que ficou 3 meses na clínica, tá curado. Não tá, não. Não, 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 não. Eu falo sempre, a maior cura da gente é a cura interna, que essa cura interna é a gente conhecer Jesus, primeiramente. Porque não adianta nada você, eu mesmo brinco e falo, rapaz, se eu me afastar de Jesus hoje, rapaz, é pouca coisa, eu já tô, logo eu tô voltando para biqueira. É verdade. É, isso é Chega no verdade. biqueira, aqui é onde compra droga, né? Sim. Aí eu E, não. e, e cai mesmo, né, pastor? Porque se não tiver Deus no controle, né? Não vai, né? Pastor, dá uma pincelada um pouquinho para nós do teu testemunho para quem não conhece e depois, se o pastor quiser deixar para nós aqui ou enviar, depois até para mim pelo WhatsApp, eu estava mandando pelo pessoal, quem quiser adquirir o seu livro, né? Também está abençoando a sua vida através do seu livro. O senhor manda para nós, fala um pouquinho para nós aí, por gentileza. Olha, eu fui um jovem, não diferente de muitos no Brasil, que quando vai crescendo, criança, tem um sonho de ser jogador de futebol, né? E eu tive esse sonho, essa vontade de ser igual outras muitas crianças do Brasil, que era ser jogador de futebol. Uhum. E comecei desde 6 anos de idade a jogar aqui nos clubes aqui da capital. Joguei aqui no Goiás, no Atlético, né? Que são clubes aqui já tradicionais da cidade. E o Brasil também conhece, né, o Goiás e outros. E assim, eu joguei nesses clubes e sempre com essa esperança de se tornar um jogador de futebol profissional. Uhum. E as coisas foram acontecendo naturalmente na minha vida. Eu passei a conhecer esses lugares, né, bons que o futebol nos proporciona, né? Que o futebol nos leva, tudo. E chegou um grande dia na minha vida que apareceu um empresário. E esse empresário me levou para jogar no Paraná. Inclusive no Paraná, né? Do lado de vocês aí também. Sim, E eu fui jogar no Paraná, fui para Londrina para jogar. Fui lá em Bandeirantes, na minha época, o União Bandeirantes era a melhor categoria de base que tinha de futebol brasileiro, sabe? E eu fui para lá, comecei, tem vários jogadores hoje que estão aí que eu joguei junto, né? Joguei com o Jadson, com o Dagoberto, que eles jogavam no PSC de Londrina e eu jogava no União Bandeirantes. A gente sim, jogava ali. Goleiro Fábio, que hoje está no Fluminense, que é ex-goleiro do Cruzeiro, também jogava lá com a gente, tudo. E tudo foi acontecendo ali na minha história, foi acontecendo. E através do futebol eu conheci quase o mundo todo. Viajei, né? Estados Unidos, Peru, México, Alemanha, Inglaterra. Fui conhecer como de tudo do futebol que ele oferecia, né? sim, E comecei a viver isso. E conheci também quase o Brasil todo, né? Jogando. E aí vivi um momento como se diz assim, que eu não tive a maturidade, sim, né? De viver isso tudo, sabe, missionária? E eu comecei a ver os pratos também que o mundo oferece, né? sim, E aí, como se diz, eu sempre falo, a gente até para receber a nossa bênção, a gente tem que estar preparado, né? verdade. E eu não estava preparado naquele momento. E ali eu comecei a ir para festa, para baladas, conhecendo a bebida alcoólica. Aí depois era um cigarrinho, final de semana, juntamente a hora que bebia, né? Sim, Só que aí foi indo até o momento que eu conheci, tive um encontro com a maconha. Só que aí a maconha eu não gostei. Foi algo assim que não me fez bem.
Aí depois eu experimentei a cocaína, missionário. Nossa, Aí quando eu experimentei a cocaína, aí foi, eu sempre brinco e falo, foi amor à primeira vista. Quando eu experimentei a cocaína, aí eu vinha com aquela, não, só vou usar isso quando eu beber. Mas aí eu já estava bebendo todo dia, né? Eu já estava porque bebendo. daí você vai, né? Embarca e vai, né, pastor? Isso, isso. Aí aconteceu que só foi piorando, piorando, como a Bíblia mesmo diz, um abismo gera outro abismo, e foi gerando, foi gerando. E quando eu fui ver, missionário, eu já tava, vi que eu estava acabando com a minha carreira, eu estava acabando com a minha vida, né? E não foi diferente igual qualquer outra pessoa que entra nas drogas. Eu fui destruindo, acabei com a minha vida mesmo. Aos poucos eu fui, aonde eu estava já no clube, eu já fui me caindo, caindo, fui perdendo espaço. Uhum. Não e ninguém falar, porque alguém trairou comigo, alguém fez uma trairada. Não, foi eu mesmo que acabei com a minha carreira, acabei com a minha vida, né? A gente tem que ter essa consciência, né? Sim. De primeira coisa, a gente falar assim, porque o usuário de droga, ele tem um defeito muito grande, que é preciso ser corrigido. É porque ele sempre coloca a culpa em terceiros. Sempre joga a culpa para alguém. E nunca assume, né? Por causa disso, sou melhor de vida por causa daquilo. É. E isso aconteceu comigo, missionário. Eu ficava falando que aconteceu isso por causa de ciclano, porque eu tinha, às vezes, um passado difícil por conta do meu pai também, que meu pai é separado da minha mãe, né? Uhum. Aí eu jogava a culpa no meu pai, jogava a culpa em alguém, sendo que o próprio culpado era eu, né? Sim. E se a gente fica jogando culpa para terceira, a gente nunca se levanta. Tá aí um grande segredo para quem está em casa, que se você quer se levantar, a primeira coisa, olha para dentro de si mesmo e vê. É onde que fala em Mateus 7, né? Que a trave do teu olho, a gente tem É, que olhar, né? é Se a gente verdade. tá olhando para a vida dos outros, a gente nunca vai se levantar. É verdade. E aí aconteceu nessa parte, as drogas foram acabando com a minha história. E quando eu fui ver, missionário, eu já estava sem futebol, sem minha carreira. E aí foi aonde que eu cheguei a vir, conheci Senador Canedo, que a minha mãe, eu estava morando fora, a minha mãe estava morando já em Senador Canedo, e aí eu cheguei em Senador Canedo, e aí foi, como se diz, fracasso em cima de fracasso, né? Eu indo para as drogas e comecei a ir para São Paulo, indo lá na torcida do Corinthians, né? Que eu era muito fanático no Corinthians, né? E aí de, É, passei a virar torcedor mesmo, aquele de arquibancada, sabe? aham. E eu saía daqui direto para ir lá para Gaviões da Fiel, lá em São Paulo, Eita. acompanhar o Corinthians, tudo. E, e eu saía, né? E trazia até drogas, essas coisas, né? Para mim. Comecei a vender aqui na minha cidade, aqui na região que tem a cidade de Itumbiara, porque eu fui morar em Itumbiara também, porque eu tive que sair um pouco aqui da região, quando estava muito perigoso por causa da polícia, né? Aí eu Sim. saí um pouco daqui de Senador Canedo, fui para Itumbiara, fiquei lá 6 anos. Aí, nessa minha volta, que eu voltei para Senador Canedo, que aí foi quando eu voltei para os caminhos do Senhor. Porque eu fui batizado com 15 anos, né? Fui batizado com 15 anos de idade, já conhecia a palavra, e, e aí eu fiquei afastado todo esse tempo, né? E aí, quando eu voltei de Itumbiara, eu voltei para os caminhos do Senhor. Foi quando teve aquele processo todo que eu conheci minha esposa, que eu louvo a Deus, né, pela vida da minha esposa, que foi um anjo que Deus enviou na minha vida, que ela acreditou que eu tinha como eu mudar de vida, sabe? Ela olhou assim para mim e falou: "Não, você vai mudar, você não é essa pessoa". E Olha. aí, e aí Deus, como ele sabe de todas as coisas, ele, como se diz, com uma paulada só, ele matou duas cobras. Matou eu e a minha esposa. Porque a minha esposa odiava crente. Uhum. Minha esposa não gostava de crente de jeito nenhum. O crente passava numa calçada, ela atravessava e ia para outra. É, mas é desses que Jesus gosta, eles pegam assim mesmo. E a minha mulher era daquelas católica, apostólica, romana, dizimista ainda. Uh, Mulher. E aí
ela pegou e começou a falar assim, não, vamos para a igreja que você vai mudar de vida. Aí ela foi me levar na igreja católica. Só que assim, nada assim, eu respeito todas as religiões, tudo, eu respeitei. Sim. Uhum. Mas eu estou contando o que eu falei no momento, né? E Sim. na hora, no momento, eu falei, não, vamos parar com isso. Eu vejo mais demônio aí do que comigo. Eu falei desse jeito. Falei isso pra ela. Aí ela revoltou comigo, ficou brava, né, missionária? Aí ela falou, o que que é isso? Não sei o que. Você vai pra igreja de crente? Eu falei, não, se eu for, eu vou na igreja evangélica. Aí ela, Uhum. "Não, então eu vou lá. Então ela foi por causa de mim, né? E aí a gente começou a ir nas igrejas evangélicas, tudo, a gente voltando. Aí quando ela foi ver, eu tava indo todos os dias e ficando lá, nesse lugar lá que tem a pastora Rosa, né? E eu ficava lá ajudando lá o esposo dela a construir lá a igreja, sabe? Tava construindo. Eu ficava lá até 4, 5 horas da manhã e eu construindo lá a igreja com ele. Aí eu chegava lá em casa, aí a minha esposa virava para mim, você vai virar crente agora? Aí eu falei, não, não vou virar. Olha, E aí foi acontecendo, missionário, foi acontecendo que até um belo dia, importante ressaltar também que até na primeira vez que a pastora Rosa colocou eu para levar uma palavra, nessa primeira vez que eu fui pregar, ela e a minha mãe aceitaram Jesus. olha que bênção. Olha Deus usando aí. Ó. Aí, É, a primeira vez que eu preguei foi a minha mãe e a minha esposa aceitaram Jesus. E aí a é. gente vem indo até hoje, né? Aí é uma longa história, é outro assunto, né? Sim. Mas Uhum. Deus está fazendo esse processo todo, esse trabalho, para hoje a gente chegar onde a gente está, né? Mas eu devo muito à minha mãe, a obreira Cleide, que graças a Deus está aqui na casa do Senhor com a gente, né? E a minha esposa, que foram duas peças fundamentais da minha vida. Graças a Deus, né, pastor? É o que eu falo, né? Deus pega o incerto ali, transforma, né? E Deus, ele sabe de todas as coisas, ele coloca a gente no lugar certo, nos direciona mesmo quando nós estamos ali naquela fase ali que eu acredito que não foi fácil, nem para o senhor, nem para sua esposa, principalmente para ela, né? Porque as mulheres geralmente elas sofrem mais com a questão de mudança de vida do esposo, quem está no alcoolismo, quem está nas drogas, é uma fase difícil. Eu acompanho algumas mulheres aqui e eu falo para elas não desistam, não desistam por nada, porque é uma fase que vai passar. E Deus, ele tem o seu tempo, não é do dia para a noite, né? O Senhor não chegou ali na sexta-feira e no domingo o Senhor já estava ministrando. Ah, Foi um processo, né, pastor? Como o senhor colocou aqui, o senhor se batizou com 15 anos, depois, né, o senhor acabou ali se afastando, né? Pastor, é, eu queria uma opinião do senhor aqui, porque eu sei que tem bastantes adolescentes aqui. Eu, particularmente, acho 15 anos ainda muito cedo para um adolescente tomar um compromisso de batismo nas águas, né? aham. Qual que é a posição do pastor sobre isso? Missionária, é até bastante pertinente a pergunta da senhora, porque a gente tem que entender que eu acho que cada situação é uma situação. Uhum. A gente Sim, pode colocar algo, por exemplo, porque uma pessoa foi com aquela idade, né? Que a outra também vai ter que ser com aquela idade. Eu, certo. eu vejo que cada um tem um trabalhar de Deus, Sim, né? Eu vejo assim, por exemplo, o batismo. O que que é o batismo? Eu tenho que ter consciência do que eu estou fazendo, consciência do que eu estou arrependendo, consciência do que é o batismo. Eu não posso chegar lá e, como se diz, vou batizar aqui, pronto e acabou. Não, eu uhum. tenho consciência. E por que que eu estou falando isso, missionário? Porque tem pessoas que, querendo ou não, não adianta a gente correr disso, mas Sim, que elas amadurecem mais rápido. sim, Tem pessoas que têm entendimento mais rápido. Mas já tem outras que vai ser batizado com 15 anos e tem outras que não vai. Tem outras, e eu vou te falar, até o homem mesmo, ele amadurece muito mais tarde do que a mulher. A mulher, ela querendo ou não, a mulher ela já pega uma responsabilidade mais cedo. sim,
já cria uma responsabilidade, vai Verdade. ser do seu nome, né? Mas eu penso assim, que cada um, missionário, eu acho que tem um tratar de Deus. A gente não pode colocar assim, ó, Sim. eu vou bater Uhum. com 20, com 12, que eu vejo Uhum. igrejas com 12 anos, com 15 ou com 20. Eu acho que tudo tem um trabalhar de Deus em cada um. Eu acho que a É gente não pode verdade. colocar todo mundo na mesma faixa etária, É né? verdade. Eu penso assim, se a senhora puder também me orientar para mim aprender alguma coisa. Não, pastor, eu perguntei, né? Porque eu, no meu caso, eu me batizei com 12 anos e também depois dei uma voltinha, né, no mundo. Também tenho um testemunho também, a relatos do que Deus fez na minha vida. Mas, assim, eu pergunto, né, pastor, porque realmente, às vezes a gente vê adolescentes que querem se batizar, mas é aquela história. Geralmente eu conheço a maioria dos adolescentes, pré-adolescentes que se batizaram, não firmam na igreja pelo simples fato do que o mundo oferece, a liberdade maior fora da igreja do que dentro da igreja. A igreja tem toda uma atividade e tal para eles, mas para muitos deles aquela atividade se torna monótona, né? E é por isso que muitas das vezes muitos adolescentes, né, acabam saindo da presença de Deus, né? É o que eu falo. Tem homens às vezes que têm 30 anos e tem cabeça de 5, e tem uns que têm 30 com cabeça já de, né, 50, 60, são Isso. mais adultos, né? Tem uma palavra, uma cabeça diferente, um pensamento diferente, né? Mas eu perguntei para o pastor mesmo por uma questão assim, até para ter uma opinião diferente, né, pastor? Ver, a gente também tem a mesma ideia que o pastor, a mesma opinião, mas às vezes eu também fico insegura porque num sentido assim, você batiza um homem de 30 e batiza um adolescente de 13, 14 anos. Às vezes o adolescente de 13 firma muito mais do que o homem de 30, né? É o que mais acontece, né, pastor? Tem pessoas, por exemplo, que vêm para Jesus com 25 anos e com 25 anos também ele é assediado pelo mundo e cai nesse assédio. E cai, Sim. né? E aí você vê Ah, também um às vezes de 15, que às vezes também eu tenho amigos meus da minha época de 15 anos que não se afastaram do caminho do Senhor, sim. né? E Permaneceram, né? eu afastei, né? Mas eu vejo assim, eu acho que cada um mesmo tem um trabalhar, né? Sim. Uma visão, né? Que cada um, mas o mais importante é que a gente persevere, né? Até o final, porque a gente sabe que não é fácil. Eu sempre falo para as pessoas que quando a gente. As drogas, as pessoas têm uma mania de menosprezar Satanás, sabe? Menosprezar o diabo. E a gente não pode Sim. fazer isso, porque ele não tem férias, ele não tira férias, ele não Não. tem. 20 Uh-uh. horas ele vai estar me incomodando, vai estar incomodando a senhora, vai estar incomodando todo. Vai. E Vai. a gente tem que estar preparado para isso, né? Exatamente. Eu sempre falo, não bobeia porque o diabo não dorme. É isso mesmo. O cara é vigilante, então fica ligado com ele, porque, né? Eu sempre falo que, ó, pra você ver, Deus odeia a preguiça. E até Satanás, ele entende isso, que ele não é preguiçoso, que ele trabalha 24 horas. É verdade. É verdade. É verdade, pastor. É verdade, porque é aquilo que a gente fala, né? Enquanto a gente está dormindo, o cara tá lá, tramando o que que ele vai fazer para a hora que você sair da tua casa, o que que ele vai causar lá no trânsito, e a Verdade. gente tá ali dormindo, né? Então, Sempre alguma coisa. é Sempre. verdade. Por isso que nós temos que estar sóbrios e vigilantes, como diz a palavra do Senhor. Realmente, missionária Diana, é uma batalha diária mesmo, né? É uma batalha diária. As missionárias que estão aí na live, pastoras, missionários, pastores, né? Quiserem, eu deixei o número do meu telefone ali, vocês quiserem adicionar para a gente estar convidando vocês para virem participar dessa live com a gente, fiquem à vontade, tá? Pastor, uma palavra aí para nós aí, depois desse testemunho, né? E quem quiser ouvir o testemunho do pastor mais completo, né? Tem lá no YouTube Culto na Roça, que é da pastora Esther, que é uma bênção também, né? Glória. Eu não perco uma, né?
Eu tô lá assistindo todas, né? E mando lá pro meu grupo das mulheres lá, eu mando pro meu esposo, para ele mandar também pro grupo dos homens, porque edifica muito. Então, você que queira, né, assistir ali o testemunho completo do pastor, que tem lá, tem mais informações, né, tem mais coisas lá mais detalhado que ele conta, né, então, quer assistir, então, vai lá no YouTube, depois eu vou colocar ali embaixo ali, tem o Culto na Roça, e tem também no Insta da igreja, se você procurar os amigos ali, tem o Culto na Roça, né. É uma bênção, realmente é um podcast que edifica muito com os testemunhos, tem os cultos, né? É uma bênção lá. Pastor, uma palavra para nós aí, para mediante esse testemunho que o senhor contou para nós, né? E qual o recado que o senhor deixa aqui para esse povo que está ouvindo aí essa live nessa manhã? O cara deixou uma palavra missionária, se encontra em Mateus capítulo 10, que vai dizer sobre as escolhas de Jesus, né? E ele começa dizendo, né, que Jesus vai escolher os seus discípulos. Sim, E o que que a gente aprende com esse texto, o que que a gente vê com esse texto, é que nessas escolhas, quando Jesus vai fazer suas escolhas, a gente automaticamente a gente começa a imaginar que Jesus tinha que maximizar, aumentar assim o poder, a unção nas escolhas dos seus discípulos, né? Só que é por isso que Jesus é tão lindo, tão maravilhoso, que ele quebra esses protocolos, né? Jesus quebra esses, verdade. porque para a senhora ver, missionária, se a gente for trazer no Antigo Testamento, a gente tem vários homens como Gideão, que com 300 homens combateu 70.000, né? Aí você olha e fala, nossa, que, que inteligência que teve, que estratégia que Deus deu. Aí você Sim, também olha no Antigo Testamento, Elias, que tinha uma parceria tão tremenda com Deus que aí ele olhava até para o sistema climático. Você falava, vai chover, vai chover. é, Aí você olha e fala, nossa, que unção é essa? Que intimidade é essa? Se a gente olhar para a força, a gente vai lembrar de Sansão. Aí a gente lembra que Sansão, com uma queixada de jumenta, matou 1.000. Aí você olha e fala, meu Deus, que força é essa? Aí você, agora vai vir Jesus, as suas escolhas. E tem muita gente hoje que está errando, não está crescendo o teu ministério por conta disso. Por achar que, eu não dou conta de pregar. Eu não sou bom para fazer isso. Quem sou eu para estar na obra de Deus? Aí vem Jesus e quebra todo o protocolo. Sabe? Aí vem Jesus e levanta Pedro. Aí Pedro, arrogante, bruto, sem educação, mas Jesus olhou para ele e fala: Pedro, eu te escolho. Aí vem André, aquele que é o maior paneleiro que tinha, o maior neopotista corporativista da Bíblia, que só queria chamar parente, primo e irmãos. é, Mas Jesus olha para ele e fala: eu te escolhi. Aí a gente olha para tantos outros Judas, que mesmo aquele que traiu, mas Jesus olhou para ele também e falou assim: eu também te dou uma chance, eu também te escolho. Eu sempre brinco e falo aí da missionária que Jesus escolheu Pedrinho, Tiaguinho, Andrezinho. Pa- parece até uma banda de pagode, é verdade. mas não é uma banda de pagode, é É, Jesus Cristo, né? é verdade, é verdade. E, e é muito tremendo isso que Jesus faz. Ele pega esses que estão todos que ninguém dá nada, aqueles que ninguém acha que vai fazer nada e coloca lá para fazer. Agora o problema está na gente. É Como verdade. Pedros são levantados hoje, quanto tantos Andrés são levantados hoje, tantos Tiaguinhos, tantos Joãos são levantados hoje, e as pessoas começam a se encaixar nesse critério de que achar que não tem condição, de achar que não tem que, sabe, não, eu não posso fazer a obra de Deus. É quantas pessoas que ficam olhando para pessoas e falam, nossa, como que eu vou?
como que eu vou louvar, como que eu vou fazer a obra de Deus. Hoje criou um sistema missionário que, se eu não tiver uma boa oratória, se eu não tiver uma boa, como se diz, uma boa palavra, eu não sou chamado, eu não sou reconhecido, né? Mas é que eu venho falar nessa tarde que a gente tem que ser conhecido não é pelo homem, é ser conhecido por Deus, é ser Verdade. Jesus. Né? Então, você que está aí na tua casa, ou você que conhece uma pessoa, você que está ouvindo e conhece uma pessoa, sabe que vê o ministério dela que não deslancha, o ministério dela não avança, né? Leva essa palavra para ela, fala que Jesus, ele quebrou os protocolos por causa disso. Ele começou a levantar pessoas que não têm condição para vir fazer a obra de Deus. Escolheu pessoas que ninguém ia dar nada, que ninguém ia achar nada. Porque, igual eu falo, na obra do Senhor, na casa do Senhor, é tão gratificante, porque lá, um dono, um empresário riquíssimo, não tem privilégio. É, Lá, uma professora que é professora dentro da escola, ele entra dentro da casa do Senhor, ele não tem privilégio. Pode ser um outro também, que não tem condição financeira nenhuma, mas ele também, por ser pobre, humilde, o que for, ele não tem privilégio. Lá todos nós somos iguais. é verdade. É Todos nós verdade. somos iguais. Então, a escolha de Jesus não erra aonde ele coloca a mão. Ele não erra nas escolhas dele. Então, se Deus te levantou, se Deus te chamou para a boa obra, eu não sei qual que é o teu chamado, se é para pregar, se é para louvar, se é para... mas não interessa. Eu só acho que é desculpa demais, porque as pessoas estão colocando para fazer a obra de Deus. É, é verdade. Ah, pastor, eu não sei pregar, eu tenho chamado para pregar na igreja, mas você tem chamado para pregar para os amigos seus, você É, tem chamado para ir pregar no evangelismo na rua. Vai pregar na boca de fumo, vai pregar lá na praça, vai pregar na esquina, no sinaleiro. A gente faz esse trabalho aqui, independente. Aonde a gente tem que levar o evangelho. isso é bênção, pastor. Aqui nós não podemos fazer isso. Aqui na cidade é proibido panfletar, sair falar do evangelho. Que se você for aqui, você vai. Pô, já aparece camburão para te levar para delegacia, né? É, Infelizmente. Infelizmente, nós não podemos ter esse tipo de evangelismo, mas mas, a gente. Oi? missionária, e a gente faz, por exemplo, a gente faz aqui mais de 200 marmitex Uhum. e a gente leva para aqueles moradores de rua e aí a gente leva evangeliza. E aqueles que querem ajuda, a gente leva para a clínica, sabe? Olha que bênção, pastor. Que Então, bênção. Aquele morador de rua tem, pastor. é, Não tem, não, pastor. Tem uns pingados aí, mas realmente, que bênção, meu pastor. Vocês fazem esse trabalho, que trabalho lindo. aham. Glória a Deus. Então mas assim, as pessoas têm que colocar no centro. Não adianta Deus, Jesus te escolher, te chamar, sendo que se eu não me colocar à disposição. Por que que eu estou trazendo Verdade. essa palavra? Eu trouxe essa palavra de Mateus 10 sobre as escolhas de Jesus. Porque a escolha Uhum. é sobre você, é É, sobre ele, é é sobre ele. verdade. É sobre ele. A gente só está colocando desculpas, inventando, né, e colocando sempre algo para não fazer a obra de Deus, né? Então, você que está aí na sua casa, né, e conhece alguém, ou você mesmo, que tá com o seu ministério parado, sabe, não fica desse jeito não. Saiba que Jesus, ele não erra aonde ele coloca a mão, aonde ele escolhe aquela pessoa. Se ele levantou, escolheu você para fazer para fazer a obra de Deus com excelência. Sabe, se levante, se coloca à disposição, fala, eis-me aqui. Sabe, se prontifica para a obra de Deus. Que eu creio que você vai ser um canal de bênçãos para outras vidas. Você vai ser levantado por uma grande obra aqui nessa terra. Amém, que bênção, é isso mesmo, pastor, que bênção, que palavra abençoada, você que está aí ouvindo, né, guarde no seu coração, divulgue, pois a live fica salva, quiser enviar para o teu familiar, para o teu amigo lá que está parado, como o pastor falou, né, às vezes a pessoa se acha incapaz, impotente, né, pastor, tá ali, porque eu não tenho teologia, eu não tenho isso, não tenho aquilo, então não vou fazer, né, mas pega um panfleto, ou então você não pode panfletar, que nem no nosso caso aqui, vai de boca em boca mesmo, vai de porta em porta falar de Jesus, convidar, levar o evangelho, convidar para ir para o culto, né? Que eu sempre costumo dizer que fazer a obra de Deus, nem tudo é o púlpito da igreja, né? Nem tudo é, eu agora vou
né, eu tô lá no púlpito da igreja. Não, nem tudo é o púlpito. Fazer a obra do Senhor é você falar com o mendigo, com o alcoólatra, com o drogado, é com a prostituta, com o homossexual, é você, é essas almas que precisam ser alcançadas. Quem está lá dentro da igreja, Deus já está cuidando, Deus já está tratando, né? Mas a gente ter essa disposição, né, realmente, e ir atrás dessas pessoas, como Jesus também olhou para os seus discípulos ali, né? Ele não pegou, ele poderia ter pego os grandes mestres, né, pastor, lá da sinagoga. No entanto, Jesus escolheu quem? Pescadores, Esse, pescadores, e né? tinha, e tinha esse critério. Se ele quisesse escolher os mestres da época, ele poderia ter escolhido. Mas ele Poderia. olhar, não, escolheu um Pedrinho igual eu, né? Um Tiaguinho, É, um Andrezinho, e assim feito por diante. verdade. É igual eu sempre falo, missionário, eu tenho aqui eu tô aqui numa sala aqui, ó, Uhum, eu tenho aqui na minha casa, que é meu quarto aqui, que eu estudo, que eu oro a Deus, né? Que eu tenho minha intimidade com Deus aqui. sim, E aí eu sempre falo, eu tenho minha estante aqui, um bocado de livro aqui na frente, aqui na minha frente aqui, ó. É igual eu falo, pastor, eu não tive condições de fazer teologia, eu não tive condições disso. Mas, irmão, se você não teve condição, você pode pegar os livros e estudar na sua casa. Ai, verdade. pastor, eu não sei ler. Você não sabe ler? Então abre o YouTube, que o YouTube vai explicar. É Hoje verdade. não é desculpa a pessoa falar que não quer aprender. Uhum, é verdade, pastor. Pois é, As desculpas nos afastam de Deus e nos levam para um caminho de ruínas, de destruição, né? verdade. É, como outro dia eu estava falando aqui, tem pessoas que, quando eu casar eu vou fazer a obra de Deus, quando eu tiver filho eu vou fazer a obra de Deus, quando eu fizer tal, quando eu alcançar uma promoção eu vou fazer. Você acha que você vai alcançar, depois que você alcançar uma promoção, você vai lembrar de fazer a obra de Deus? Não vai, não. Não vai. E estudar e buscar o conhecimento hoje é tão fácil. Você vê as pessoas, hoje até os idosos, que anteriormente eles não tinham muita, né, domínio, mas eu passo na rua, às vezes eu vejo os idosos, eles têm o telefone celularzinho deles, eles acessam o YouTube, eles acessam o TikTok, né, sempre tem o neto, a neta que ensina. Então, para quem não sabe, até mesmo pessoas mais jovens, mais novos também, que às vezes não tiveram a oportunidade de estudar, mas que tem na sua mão uma ferramenta poderosa. Nossa, essa ferramenta você usa para aprender, adquirir conhecimento, para falar da obra de Deus, para evangelizar, né? É o que eu falo sempre aqui. Poxa, você entrou na live, vai lá, compartilha, porque a gente às vezes pega aqui um vídeo, é engraçado, maravilhoso, morre de rir, manda para um colega, manda para um amigo. Por que que a palavra de Deus é tão difícil de você ir lá e enviar? É vergonhoso? O que que acontece, né? Mas Jesus realmente ele não teve preconceito algum nas escolhas que ele fez com as pessoas que ele escolheu e que nós estamos aqui por essa escolha dele, né? E, Através de e, tudo que Jesus passou. Meu Deus, olha que palavra maravilhosa, pastor. Realmente uma palavra muito abençoada, né? Eu quero agradecer o pastor pela sua disponibilidade, esse carinho de estar aqui com a gente, né? Uma hora, se a sua esposa quiser participar com a gente aqui, né? O senhor tem meu WhatsApp ali, agora é só entrar ali. Eu faço live todos os dias ao meio-dia. Então, pastores missionários que quiserem, a gente agenda um dia bem certinho para a gente estar trazendo aqui testemunhos, palavra, uma oração, fazer aquilo que Deus colocar no coração, né? A vamos só. gente tem. Eu vou falar para a senhora, tem muitas pessoas aí, tudo. Eu gostei muito assim, dessa live da senhora, sabe? Obrigado, pastor. Que bênção. Muito, muito, muito. Eu sinto uma paz olhando para a senhora, uma tranquilidade. Ai, que bênção, pastor. Eu até queria essa paz, sabe? Oh, meu Deus. Ô, pastor, Porque, receba, em nome de Jesus. não, assim, eu sei que a sua luta não é fácil, né? É, é verdade, pastor. É. Dentro do Nós, carro, você consegue colocar Jesus dentro da sua aflição, dentro da sua tribulação, é né? verdade. E a gente, eu sempre brinco, eu falo, eu não tenho vergonha de contar as minhas fraquezas. É Só verdade. eu sou acelerado demais da conta. Sou acelerado, sabe? Eu sou assim, muito ansioso, sabe? Muito ansioso.
Eu fico assim, Pastor, eu sou acelerada para algumas coisas, mas quando se trata para as coisas de Deus e cuidar de almas, parece que Jesus fala assim: ele tira o Pedro, agora entra o Jó. Sai, Pedro, entra Jó, parabéns. sabe? O meu marido é Jó todinho, meu Deus do céu, aquele é o filho de Jó, né? A segunda Oh, geração ali, segunda leva de filhos de Jó, veio meu marido. Meu marido é muito tranquilo, não sei nem se o Flávio, não sei se o Flávio tá na live, meu marido também chama Flávio, né? aham. Meu marido é muito mais calmo do que eu ainda, né? Minha esposa, que já é assim, minha esposa que já é tranquila. Pois é. Aqui em casa é invertido, mas assim, para trabalhar para outras coisas assim, eu sou anos luz, vai, corre, 360. Mas Uhum. quando se trata para cuidar de vidas e da obra de Deus, eu largo tudo e assim, é para Jesus. Então, se tiver que ficar um dia inteiro falando com uma pessoa, evangelizando de Jesus, trazendo ela para Jesus, realmente é uma calmaria assim, que, às vezes até eu, pastor, até eu falo assim, nossa, da onde saiu essa paciência toda, né? Mas é isso mesmo, pastor, a gente que tem igreja assim, e cuida do povo, querendo ou não, a gente, você aprende também, né, a ser aí desacelerando, né? Aprende, né? E a gente passa assim por bastante coisas, mas é o que eu sempre falo, o pastor e a esposa do pastor, que não é fácil ser esposa de pastor. Tem quem acha que é uma vida de tranquilidade, não pense É, não, né? É uma luta constante que a gente tem, mas a gente, né? E o segredo é a gente estar em constante oração, o jejum e busca, né? E não tem muito, a gente passa pelo problema, mas eu digo, o pastor e o missionário, o pastor e a esposa dele, eles são os únicos, nós vivemos uma vida solitária, igual Jesus viveu. Nós somos solitários. eu brinco, Você não pode contar o seu problema para ninguém. Você vai conversar com a pessoa, ela tá pior que você para para ouvir ela. missionário, isso aí é até um tema bom, se um dia se a senhora quiser falar, eu também sou, ó, eu sou a favor de ter pelo menos assim, a gente juntasse pelo menos uma vez no mês, alguns Uhum. para Sim, conversar um com o outro para ajudar. Porque, benção. Eu, porque pastor. eu sempre falo assim, pastor, a gente enxuga as lágrimas nossas em casa para enxugar dos outros na igreja. É verdade. É Né? verdade. Eu sempre falo, todo mundo pode faltar no culto, menos o pastor. O pastor pode estar doente, pode estar encrencado ali com a saúde, mas ele tá lá, tá passando mal, mas tá lá, dando glória a Deus e orando pelo povo ainda por cura e milagre e libertação, né? Vejo hoje, tem muitas pastores também precisam de ajuda, né? A gente precisa se Sim, sim, escutar, falar, "Pá, senta aqui, fala aqui algo da sua vida, né? E, infelizmente, assim, a Bíblia manda a gente procurar um homem de Deus. E hoje sim. é difícil a gente achar esse Tá, homem de Deus. tá, Um tá. pastor for desabafar com o outro, vai falar, vixe, eu sou pastor, eu não posso falar isso aqui não. Eu, É, vai falar que eu sou fraco, vai falar que eu tô, né? é, Então, esse preconceito, e eu não sou a favor disso, eu sou a favor que o pastor, ele precisa também falar, com certeza. né? Porque Elias entrou numa depressão por quê? Com quem que Elias ia falar? É, Fugindo de Jezabel. Se ele, como sendo um homem de Deus, um profeta usado por Deus, passou por isso, eu sempre falo, pastor e missionário é de carne e osso, gente. Passa por tudo também, né, pastor? Mas olha, bem pensado, pastor. Vamos criar um canal aí no WhatsApp aí pra gente, uma vez por mês, aí realmente reunir o povo aí, os pastores missionários, para nós fazer a choradeira. Ou não, eu a terapia do servo de Deus. Bora lá. estou aqui para servir. Quando a senhora precisar, se a senhora quiser colocar um tema, a gente está aqui para falar, quiser indicação aqui das missionárias que eu tenho na nossa igreja lá, nós temos lá missionária na nossa igreja, todo mundo lá é ex alguma coisa. É, Tudo lá é aqui ex. também, pastor. Eu e meu marido também, somos ex alguma coisa, E né? só quiser, vamos ter testemunho ali da nossa igreja, tudo, temos. Benção. Eu posso estar indicando também para a senhora, que Pode, por tem, favor, pastor, mande para nós. vai servir de grande relevância, né, para os ouvintes que estão aí acompanhando a Sim, live, né, que são pessoas que querem ver o que, que Deus fez, né, e eu venho aqui mais uma vez agradecer por essa oportunidade, amém.
Senhora. Amém. Deixando Eu bem claro, se a senhora deixar depois, quiser deixar o pode, meu pode. contato, Uhum. quando eu vou pregar, pregação também, se receber convite de pregação, Sim. também na nossa igreja, né? E assim, Uhum. lembrando que eu tenho uma visão, respeito quem tem as outras, assim, eu ensino nossas ovelhas, nossos membros, a gente, porque é assim, missionário, eu vejo uma visão assim, tem pessoas que começam a crescer na obra de Deus, começa a pregar um pouquinho melhor, começa a louvar um pouquinho melhor, aí você já começa a se achar importante, começa a colocar É. na sua pregação. Eu não vejo dessa maneira. Hum. Santa Catarina, se precisar de alguém aqui da nossa igreja para ir aí, se a senhora sentir no coração, eu te garanto que eu ou alguém aqui da nossa igreja, a gente não impõe valor nas pregações. Sim. Pessoa, Uhum. eu vou arrumar uma passagem para você. Pastor, o que que eu faço? Eu tenho meu livro que eu levo, não é meu ganha-pão, eu tenho meu trabalho, né? Uhum. Mas o meu ganha-pão aqui é isso aqui só para mim. Quando eu vendo, ele é R$ 20 quando eu vou nas pregações, e aí eu posso Uhum. pegar e fazer mais livros, né? Sim, Para mim, sim. e a gente abençoar essas outras pessoas. Certo. É uma bênção. E aí fala assim, pastor, eu vou te abençoar com tanto. Isso aí fica a critério. Se Deus colocar no teu Sim. coração, amém. Se não, amém também. Agora, Bênção de Deus. pode ter, é isso. A gente começa a ser, Deus começa a levantar a gente, ir para os lugares, né? Uhum. E agora em janeiro, eu fui para o Rio de Janeiro, né? Teve umas agendas lá e a gente não colocou valor, a gente não coloca, né? E a gente sempre vai fazer isso. Eu sempre peço a Deus para que me mantenha com Sim. essa ideologia. Uhum. Sim. A obra é dele, né? A obra. Eu tenho o mesmo pensamento, pastor. Eu vou aqui nas igrejas aqui, a pessoa vai, né? Ai, quanto que você vai cobrar, querido? Quanto que Jesus cobrou para me salvar? Ao contrário, ele não cobrou, ele pagou, né? Verdade. É mais do que justo a gente ajudar com a despesa de quem vem, né? Uhum. Até porque realmente, poxa, a pessoa já está vindo aqui se disponibilizando, né? É bênção, né? E o pessoal da live, quem quiser adquirir o livro do pastor, manda ali para mim depois no direct ali, ou quiser entrar em contato com o próprio pastor, né? Tem ali ó, o pastor Hélio Júnior, fala direto com o pastor, vê com ele. Se você quer comprar um livro, às vezes quer comprar 3, 4 livros para abençoar a vida de outras pessoas, tá? E quem é o pessoal dali da minha igreja ali, depois também, pessoal, entra em contato com o pastor Júnior ali, com o pastor Hélio, não tem problema não, tá, gente? Não tem problema de falar com outro pastor, não precisa ter medo. Nós somos filhos do mesmo pai aí, né? Pastor, nós vamos encerrar agora, pastor, eu queria que o senhor fizesse uma oração para nós aqui, né? É, orando para nós e nós já vamos encerrar, o pessoal já tem que voltar para o trabalho. Vó Maria, eu sei que você está por aí, Vó Maria, um beijo para você, né? Não vou deixar de te mandar um beijo hoje, não. Todo dia eu vou te mandar esse abraço aí. Que Deus te abençoe com saúde, Vó Maria. Pastor, faz uma oração para nós, então, para o nosso povo aí que está na live. E desde já, mais uma vez, também eu quero agradecer ao senhor a sua disponibilidade. Pode nos indicar aí as pastoras, missionários, quem quiser tiver disponível para vir fazer uma live. É bom até também a gente. Tem outros pastores que eu conheço que. Hoje eu falei com a pastora Luzia, ela falou: Você conhece o pastor Hélio? Não, não conheço. Então vai para lá para você conhecer ele, Glória a Deus. né? E é benção. Amém, pastor. Pode orar por nós, por gentileza? Glória a Deus. Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu venho aqui nesta tarde, Senhor, apresentar a cada vida que está ouvindo agora esta live. A cada vida, ó Pai, que se colocou, ó Pai querido, à disposição para estar escutando a Tua palavra, para estar escutando, ó Pai querido, o que o Senhor é capaz de fazer, Senhor. Pai, vai de encontro a cada vida, ó Pai, renovando as forças, renovando, ó Pai querido, aquele, ó Pai, que perdeu a vontade, aquele, ó Pai, que está desanimado na Tua obra. Pai, em nome de Jesus, papai querido, visita ele da planta dos pés ao fio de cabelo, Senhor. Que aquele, ó Pai querido, que se levante agora nesta tarde com força, com vigor, que ele possa, ó Pai querido, estar, ó Pai, disposto a fazer a Tua obra com excelência, ó Pai. Pai, que tire tudo aquilo, ó Pai, que o mundo oferece, tire todas aquelas decepções que o mundo
oferece. Pai, nós sabemos, ó Pai, que o homem pode nos decepcionar, papai, mas o Senhor não nos decepciona, Pai. Então que coloque o nosso foco, ó Pai, que o nosso foco central seja Jesus Cristo de Nazaré, que o nosso foco, Pai, seja a tua presença, seja caminhar, seja, ó Pai querido, estar diante de ti e continuar esta boa obra, Pai. Para em nome de Jesus também eu apresento a vida da missionária Flávia, a vida do pastor Flávio, Pai, que eles estão aqui, ó Pai, na direção também lá em Santa Catarina, ó Pai, de uma obra, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja dando discernimento, sabedoria, papai querido, que eles possam levantar, ó Pai querido, esta obra cada dia mais com excelência, que eles possam ser anjos de luz naquele lugar, naquela cidade, Senhor, que eles possam fazer a diferença nessa cidade, aonde eles possam, ó Pai, realmente, ó Pai, as pessoas olharem e falarem, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus, papai, porque nós sabemos que nesse mundo de julgamento, de mundo de tantas acusações, de tantas falácias, Senhor, nós vivemos tanta dificuldade, Senhor, mas o Senhor renova, o Senhor que traz a paz, traz a tranquilidade adentro, ó Pai querido, nos teus líderes, ó Pai, renovando as forças, renovando, ó Pai querido, o Espírito Santo na vida deles, Pai, em nome de Jesus, papai, aqueles que vão ver também esta live, Senhor, que o Senhor entra, ó Pai querido, levando a palavra, dando entendimento, ó Pai, que a escolha é tua, que a palavra é tua, que o querer é teu e não o meu, não o nosso, Senhor, em nome de Jesus, papai, eu creio, ó Pai, do mesmo poder, do mesmo milagre que o Senhor fez na minha vida, que o Senhor pode fazer nessas vidas que estão ali do outro lado, Senhor. Em nome de Jesus, papai, eu como ministro do Evangelho, preso a tua misericórdia, Senhor, eu abençoo cada um no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, Jesus. Pastor, um forte abraço na sua esposa missionária Adriana, né, o nosso carinho ao seu ministério, à sua igreja, que Deus abençoe, a todos os missionários e pastores que fizeram presentes aqui, né, nessa live, através da vida do pastor Hélio. Nós estamos aí, já temos, acho que na terceira semana ou quarta semana de live, né, Deus colocou no meu coração para fazer essas lives, e nós estamos aí tentando alcançar, né, vidas através dessa live, e eu creio que Deus já tem feito, já tem curado algumas pessoas, tem manifestado a sua glória, e eu sou grata a Jesus por cada vida, cada pastor e missionário também que já tem passado por aqui, e hoje pela vida do pastor Hélio. Muito obrigado, pastor, que Deus abençoe. Tá? Nós vamos nos falando aí, vamos trazer o senhor outro dia aí novamente. Se a missionária Adriane tiver à disposição e quiser também participar com a gente, estamos aí para recebê-los. Fique à vontade. Eu sempre digo, a casa é do Pai, a live é do Pai, estamos todo mundo aí servindo, levando ao Senhor Jesus esse evangelho. Amém? Amém. Amém. Quero agradecer a todos vocês também que fizeram parte aí, né, até o final. Que Deus abençoe. Tenha uma excelente tarde de quinta-feira. E também já deixei a localização da igreja ali para você que é aqui de Santa Catarina queira participar com a gente do culto. Hoje é culto de prosperidade. A prosperidade, eu costumo dizer que ela não é só financeira, ela é espiritual, ela é saúde, né? E Deus tem grandes bênçãos para realizar nas nossas vidas. Estará ministrando a palavra conosco hoje o pastor Walter de Noronha, né, vai estar ministrando com a gente, ali um mineiro abençoado, voltou de viagem, pastor Walter, e vai estar hoje ali ministrando com a gente essa palavra, né, e que Deus abençoe a todos, um forte carinho, um forte abraço, né, e até a próxima live. Amanhã nós estaremos aqui ao meio-dia, como todos os dias, estaremos aqui fazendo essa live, trazendo uma palavra do coração de Deus ao nosso coração. Que Deus abençoe a todos, pastor, que Deus abençoe a sua vida, viu? Oi, pastor, missionário. Amém.